Então a minha pergunta hoje é: você está disposto a abrir mão de algumas coisas? Disposto a deixar de lado algumas atitudes? Está disposto a parar de sentir pena de si mesmo? Você está disposto a ser ousado e dizer: se eles podem ter liberdade, eu também posso ter? A primeira coisa que Jesus disse a várias pessoas que encontrou foi: levante-se, toma o seu leito e vá para casa. E o que ele quis dizer foi: levante-se, crie um pouco de coragem, então livre-se desse lixo, decida que você não vai viver desse jeito mais. Vamos limpar a bagunça e não deixar nenhuma evidência de que você já esteve nesse tipo de situação um dia. Bem, José decidiu que ele não ficaria naquele poço. Ele decidiu que iria se livrar daquilo. Então ele acabou no palácio, o segundo no comando, abaixo de Faraó. Você pode não ter ninguém que te entenda, pode não ter ninguém que você acha que se importa, você pode se sentir totalmente invisível nesta terra, mas hoje eu quero te dizer, e nunca se esqueça disso: Deus vê você, Ele sabe o seu nome, Ele tem um plano para você, e se você clamar a Ele e crer, nem que seja só um pouquinho, só um tiquinho assim, não precisa ser uma fé maior do que um grãozinho de mostarda. Se você crer só um pouquinhozinho, Ele vai te alcançar aí, e então Ele vai te tirar do poço e vai colocar os seus pés na rocha. Vamos lá, esta é uma noite de esperança. Uma noite de esperança. O Espírito do Senhor, este é Isaías falando a respeito da vinda do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho das boas novas aos humildes, aos pobres e aflitos. Ele me enviou para curar os corações quebrantados, para proclamar liberdade aos cativos físicos e espirituais e a abertura da prisão e dos olhos daqueles que estão presos. Agora, sabe, bem na hora que você começa a ter um pouco de liberdade, um dia você pode estar andando e pode meio que sentir que o poço está tentando te puxar de volta. Não? Eu já passei muito tempo naquele poço e eu não vou voltar para lá, não, obrigada. Sabe, eu passei muito tempo da minha vida na autopiedade. Eu sentia pena de mim porque eu tinha sido abusada. Sentia tanta pena de mim, sabe, porque nós não tínhamos muito dinheiro. Eu sentia pena de mim mesma e sabe, blá, 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 blá. E quando eu comecei a tentar servir a Deus e querer ser uma mulher poderosa, Deus me disse: você pode ser lamentável ou poderosa, escolha, porque você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não pode ser os dois. Vou perguntar isso para você hoje: você quer ser lamentável ou você quer ser poderosa? E se você quiser ser poderosa, tem que abrir mão da autopiedade. Vou te dar beleza em vez de cinzas, mas você não pode ficar com as cinzas e ter beleza. Então a minha pergunta hoje é: você está disposto a abrir mão de algumas coisas? Disposto a deixar de lado algumas atitudes? Está disposto a parar de sentir pena de si mesmo? Você está disposto a ser ousado e dizer: se eles podem ter liberdade, eu também posso ter? E eu não vou calar a boca, Deus, até que você me abençoe. Vamos ser como Jacó: eu não vou deixá-lo ir até que você me abençoe. Posso ficar manca por toda a minha vida, mas eu vou mancar com as minhas bênçãos. Isaías 61, verso 7, eu amo isto, eu amo, amo, amo. Em vez da sua antiga vergonha, você vai ter uma dupla recompensa. Em vez de desonra e censura, seu povo se alegrará com a sua porção. Portanto, em suas terras, eles deverão possuir o dobro. O dobro do que eles perderam. E uma alegria eterna vai ser deles. O dobro pelo seu problema. Porque, verso 8, porque eu, o Senhor, amo a justiça. Esta é a base do seu trono. Deus ama a justiça. Agora, sei que muitos aqui passaram por coisas muito difíceis, sabe? Mas você pode deixar isso te amargurar ou fazê-lo ser melhor. E, na verdade, as coisas pelas quais eu passei, eu tive que fazer uma escolha em algum ponto, mas elas realmente me fizeram ser forte. Quero dizer, eu sou forte. Forte por dentro. Eu não desisto, eu não esmoreço. Se eu tenho um objetivo, eu vou atrás dele.
Eu sou forte fisicamente, eu sou forte e você pode ser forte. Mas às vezes você tem que passar por algumas coisas. E enquanto você passa por algo, você tem que tomar uma decisão. Eu não vou estacionar aqui no ponto da minha dor e desistir da vida. Eu continuarei firme com Deus. E eu acredito que tudo vai dar certo no final. Amém? Tudo bem. Ponto número 1. Ok. Primeiro ponto para a cura da sua alma. Você deve receber de Deus o seu incondicional e perfeito amor por você. Você o recebe como um presente, não pode merecê-lo, nem adquiri-lo. E não importa o que você faça, você não pode impedir Deus de amar você, porque o amor não é algo que Ele faz, liga e desliga, mas é quem Ele é. Quem Ele é. Mas se você tem uma revelação, não um ensinamento, não precisamos de outro ensinamento, precisamos de uma revelação em nossa vida. É a única maneira de um ensinamento que eu faço tornar-se uma revelação para você, é se você for para casa, você pegar, abrir a sua Bíblia e olhar para ela, escrever as coisas. Você tem que se esforçar. Você não pode apenas sentar lá e querer que outra pessoa faça o download de uma vitória para a sua vida. Quero dizer, nós adoramos downloads grátis, mas tenho que lhe dizer, não temos downloads grátis aqui hoje. E o que eu tenho a dizer hoje custou a mim uma quantidade inacreditável de dor. E eu estou muito feliz em compartilhar isso com você, mas não estou te oferecendo download gratuito. O que estou te mostrando é que você pode ter a mesma coisa que Deus deu a tantas pessoas se estiver disposto a fazer as mesmas coisas que elas fizeram. Vamos lá, levante-se, toma o seu leito. É hora de ter uma vida. Quantos aqui hoje precisam tomar uma decisão a respeito de ir para casa e começar a ser apenas um pouco mais tenaz sobre não deixar o diabo passar por cima de você? Vamos lá. Cara, eu posso ficar animada demais se eu ficar aqui por mais tempo, sabe? Você é aceito. Feche os olhos e engula isso. Deus, Ele ama você incondicionalmente. Sabe, Ele não vai te amar mais quando você se comportar melhor. Deus, Ele nunca vai amar você mais do que Ele ama neste exato momento agora, porque na verdade Ele ama você com amor perfeito. Deus ama você. Ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor me aceitará e me adotará como seu próprio filho. Ninguém aqui é órfão. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Amém? Filhos e filhas do Deus Altíssimo. E eu acho que às vezes é assim que nós nos vemos. Se você se enxerga quebrado, se você se enxerga como um órfão, então você sempre vai ser isso. Eu quero te dizer, se você ainda está no poço, sei exatamente como se sente, mas estou te dizendo, este é o dia de sair. Quando Jesus caminhou até a tumba de Lázaro, ele disse, saia! Quando o rei foi e abriu a porta da fornalha ardente, ele não viu só os 3 homens que entraram, mas ele viu 4 homens, porque Jesus está sempre com você na sua fornalha ardente, e ele disse, saiam daí. E quando eles saíram, eles nem sequer cheiravam a fumaça. E eu estou te dizendo que agora é a hora de você sair, é hora de você parar de viver como se Jesus nunca tivesse morrido por você e começar a agir como o inacreditável, incrível ser humano que você é. Vamos, dê um grande glória a Deus. Se você quer que a sua alma seja curada, você tem que receber o perdão de Deus. Isso significa que você tem que perdoar a si mesmo.
Obviamente não podemos nos perdoar pelos nossos pecados, mas quando recebemos o perdão de Deus, receber isso significa que você pega e você joga fora. E em essência, você perdoa a si mesmo. A Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, Ele esquece os nossos pecados e Ele os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. Você não precisa sentar e pensar em todas as coisas que você fez que foram erradas. Uma das coisas que me perguntaram várias vezes hoje foi: como me livrar desse arrependimento? Como eu me livro desse arrependimento? E veja, eu falo muito sobre arrependimento, sabe? Porque o meu pai, quero dizer, ele foi para casa, estou feliz em dizer que ele está com o Senhor agora, mas ele viveu 83 anos antes de entregar sua vida a Cristo. E ele era mau, era tão odioso e abusivo. E sabe, quando ele morreu, ninguém se importou. Porque ele nunca fez nada por ninguém. Nós cuidamos dele porque sentimos que era o que Deus queria que nós fizéssemos, sabe? Isso acabou sendo um testemunho para que ele aceitasse a Cristo como resultado de ver o amor incondicional de Deus. Mas tudo, ele morreu e tudo que ele tinha deitado numa cama de hospital era arrependimentos. Arrependimentos. Essa é uma das razões pelas quais eu escrevi aquele livro, Aproveite o Dia. E eu vou te dizer, quando eu chegar ao fim da minha vida, eu quero ter algo para me orgulhar. Eu não quero olhar para trás e somente ter arrependimentos. Quero dizer, Jesus, nós tivemos uma boa jornada e eu sou muito grata por tudo que você fez na minha vida. E eu te imploro aqui hoje, não viva com arrependimento. Não estacione no ponto da sua dor. Deixe para trás, não importa se fez algo há 50 anos atrás, ou há 10, ou há 5 anos atrás, ou nesta manhã, ou a caminho desta conferência. Peça a Deus para perdoá-lo e deixe isso para trás. Receba o perdão dele, perdoe a si mesmo e deixe para trás. Ponto número 3. E cara, este parece ser difícil demais para todo mundo. Perdoe completamente todas as pessoas que te machucaram. Nós temos tantas pessoas zangadas na igreja, sabe? Tantas pessoas que estão bravas com alguém. Se não é alguém de muito tempo atrás, está bravo com o pregador porque ele não apertou sua mão no domingo, ou você está com raiva do registro do coral porque não entrou no coral, ou sei lá, sabe? E tudo o que isto faz é bater a porta em cima do que Deus quer fazer na sua vida. Por que ficar bravo com alguém que está se divertindo e nem se importa se você está chateado? Isso não faz nenhum sentido. Tudo que está fazendo é ferir a si mesmo. Quando fica com raiva, você não fere a eles. Por anos eu odiei o meu pai, e isso não mudou ele. Não fez querer se arrepender ou mudar de vida. Perdoe as pessoas. Você diz, eu quero isso, mas simplesmente não consigo, eu não consigo. Anos atrás eu disse a Deus, por que vejo pessoas tão sinceras me pedir para orar por elas para que sejam capazes de perdoar? E 2 semanas depois elas voltam me pedindo oração pela mesma coisa. Eu sei que elas são pessoas boas, eu sei que elas te amam. Naquela época eu fazia várias reuniões semanais pela cidade, então eu recebia as mesmas pessoas semana após semana e elas voltavam com as mesmas coisas, as mesmas. E eu sabia que elas eram sinceras, eu não entendi o que faltava. Deus, por quê? Se elas querem tanto perdoar, por que parecem que elas não são capazes de fazer isso? E isso foi exatamente o que o Senhor falou comigo. Ele disse, porque elas não fazem o que eu digo para elas fazerem. Agora espere. O que Deus nos disse para fazer em relação a perdoar os nossos inimigos? Ore por eles. Não fique aí sentado parecendo tão inocente. Quantos de vocês realmente oram, sinceramente, para que as pessoas que te machucaram sejam abençoadas? Sim, temos algumas mãos levantadas, mas não são muitas. Sabe por quê? Porque a verdade é que você não quer que elas sejam abençoadas. A Bíblia diz que é para você abençoá-las e não amaldiçoá-las.
Abençoar significa falar bem, amaldiçoar significa falar mal. Então significa que você tem que parar de ficar contando para todo mundo que elas fizeram com você de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Você tem que fechar a boca, orar para que Deus as abençoe. É muito difícil continuar odiando alguém por quem você ora todos os dias, sabe? A melhor coisa que você pode fazer quando você tem um inimigo é mandar um presente para ele. Agora você foi longe demais. E você não tem que sentir vontade de orar para alguém ser abençoado, para orar por essa pessoa. Você ora em obediência a Deus. Não tem que sentir vontade de abençoar seus inimigos, mas pode fazer em obediência a Deus. Está tudo bem se você disser, sabe, Deus, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu te amo tanto que farei o que você me disser para fazer, porque eu acredito que a sua palavra funciona. E agora eu quero te dizer, você vai ficar vivendo neste poço estúpido e feio pelo resto da sua vida, se você não tomar uma decisão de que não vai viver com raiva e vai começar a ficar tão bom em perdoar que você vai causar um colapso no diabo. Número 4, chega de autopiedade. E sabe, na verdade, não importa o quão ruim você acha que esteja, tem alguém neste lugar que está pior do que você está. Conte suas bênçãos, eu falo sério. Vem fazendo algo há uma semana e não sei o quão difícil será depois que eu fizer isso por um tempo. Talvez fique mais difícil, mas eu estou escrevendo 10 coisas todos os dias pelas quais eu sou grata no meu diário. Mas eu fiz um compromisso de que tinha que ser 10 coisas diferentes todos os dias. Não pode ser as mesmas coisas. Está ficando muito interessante, mas você ficaria tão impressionado. Quero dizer, é realmente de cair o queixo de tanto espanto com todas as coisas que nós temos para sermos gratos. Se nós apenas pararmos por um minuto e prestarmos atenção nelas, isto arrancaria a autopiedade da sua vida de tal forma que ela não conseguiria nunca mais entrar nela. Número 5. Eu amo isso. Quem me dera ter 1h30. Pare de culpar as outras pessoas pelos seus problemas. Pare de ficar culpando todo mundo pelos seus problemas. Assuma o seu próprio lixo. Assuma. Eu tenho uma atitude ruim. E a minha atitude pertence a mim e ninguém pode me obrigar se eu não quiser isso. Assuma. Assuma a responsabilidade por isso. Eu estou tendo um péssimo dia? Acho que a culpa é sua. Bem, não. Eu posso escolher ter um bom dia se eu quiser. Ninguém pode te obrigar a ter um dia ruim se você não quiser ter um dia ruim. A questão é, o que meu pai fez comigo quando eu era criança, abusando sexualmente de mim, foi a razão pela qual eu tive os problemas que eu tinha. Mas eu tive que parar de usar isto como desculpas para permanecer daquele jeito. Vamos lá, ouçam-me. Esta foi a razão, mas a razão agora tinha se tornado uma desculpa para eu estacionar no ponto da minha dor. Então eu tive que parar de culpar e começar a entender que todas as coisas dolorosas e angustiantes vêm do diabo. Ele só encontra alguém para trabalhar através dele e eu descobri como retrucar a ele. E a maneira como você retruca o diabo é fazendo o máximo de bem que você puder todos os dias da sua vida para o máximo de pessoas que puder enquanto você respirar. Romanos 12, 21. Nós vencemos o mal com o bem. Uma das mais poderosas escrituras da Bíblia. É por isso que Deus diz, abençoe seus inimigos, ore por aqueles que te tratam cruelmente. É por isso que não adianta culpar as pessoas que te machucaram. A única razão pela qual te machucaram é porque alguém as machucou e ainda não receberam a cura. Amém? Permaneça na palavra, permaneça na palavra, permaneça na palavra. Amém? O frasco de remédio está aqui? Não importa, tudo bem.
Nós temos um frasco de remédio enorme aqui. Sabe a palavra, assim como você pode tomar aspirina se tiver dor de cabeça, tem algo na palavra para tudo que te aflige. Tudo que você tem que fazer é tomar. Se você tiver uma receita, pode tomar quantas doses quiser, você nunca estará tomando demais. A palavra de Deus é algo do qual você nunca terá uma overdose. Seja paciente. Deixe o Espírito Santo guiar você e ajude o maior número de pessoas que você puder ajudar. Agora, aqui está uma opção que você tem que gostaria de vê-lo fazer. Um dia o burro de um fazendeiro caiu em um poço e aquele animal gritou por horas e horas pelo fazendeiro que tentava descobrir o que fazer. Finalmente ele decidiu que o animal era muito velho para ser salvo e ele precisava ser morto. E então ele pensou, enquanto ele está lá embaixo, vamos cobri-lo com terra e deixar que ele morra lá embaixo. Então ele chamou alguns vizinhos e começaram a jogar terra no burro. Pá, após pá, após pá. O burro gritava, lamentavelmente, horrivelmente, e eles ouviam aqueles sons saindo lá do poço. Então, para espanto de todos, de repente, tudo ficou quieto e eles pensaram que ele tinha morrido. Mas algumas pás mais tarde, o fazendeiro olhou para o fundo do poço e ficou surpreso com o que viu. Toda vez que eles jogavam pás de terra nas costas do burro, ele se sacudia e pisava em cima dela. Ele jogava um pouco mais de terra e ele se sacudia e pisava em cima dela. Ele estava cada vez mais perto do topo daquele poço. Mais algumas pás cheias e ele se sacudiu e pisou em cima da terra. Se as pessoas jogarem lixo suficiente em você e você se sacudir e continuar pisando em cima disso, um dia você vai conseguir sair e tomar o seu lugar no palácio. Vamos, dê um grande glória a Deus. Sim, aleluia! Amém! Tudo bem. Quantos aqui vão fazer isso? E assim nós seremos campeões olímpicos, medalhas de ouro. Por Cristo, eu oro por você em nome de Jesus. Para que todos que estão sofrendo e que foram feridos, que estão sofrendo por causa de algo que você fez na sua vida ou algo que foi feito a você, que a partir de hoje você receba o amor de Deus, receba o seu perdão, perdoe a si mesmo, perdoe as pessoas que te feriram e que você decida que vai deixar o que aconteceu com você te tornar mais forte, te fazer melhor e te levar para um lugar mais alto. Chega de viver no poço, chega de autopiedade, chega de culpa. Este é um novo dia. Seja curado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.